19 horas e 25 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo descobriu uma tentativa de golpe de quase 900 milhões de reais contra a família de um importante empresário paulista do ramo da educação. Duas empresas foram usadas, segundo a polícia, na tentativa de um golpe de quase 900 milhões de reais na herança do fundador do grupo Unip Objetivo, o empresário João Carlos Digênio, morto em fevereiro de 2022. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Policiais foram às ruas para apreender 9 pessoas, mas apenas uma foi presa. Houve um vazamento da operação. A tentativa de golpe começou com a empresa colonizadora Planalto Paulista, que apresentou no espólio do empresário na Justiça de São Paulo um falso compromisso de compra e venda de 563 lotes de terrenos na cidade de Piraju, no interior paulista. No documento, os golpistas fizeram uma colagem da assinatura do empresário. Eles obtiveram, por algum meio, documentos que o próprio Digênio e seus sócios assinaram outrora, tá? Recortaram eletronicamente, né? Tecnicamente, recortaram aquilo e colaram nesse contrato, dando um ar de que realmente o Digênio teria concretizado esse negócio jurídico. Os advogados da família do empresário desconfiaram do negócio. O caso, então, foi mandado para uma Câmara de Arbitragem e Mediação, que são empresas privadas que buscam acordos para evitar processos na justiça. Foi aí que começou a segunda parte do golpe. Os golpistas usaram a Fonansp, uma mediadora de fachada, segundo a polícia, que deveria funcionar neste endereço, no centro de São Paulo. Tudo vazio, tá? Tudo vazio. A Fonansp mandou 3 intimações para a viúva de Digênio para que ela participasse das reuniões de conciliação. Os bandidos falsificaram a assinatura do porteiro do prédio para que a mediação não desse resultado. A sentença arbitral, ela foi levada à revelia, ou seja, a inventariante perdeu o direito de se manifestar. Assim, os golpistas tentaram receber na justiça o dinheiro do espólio do empresário. O valor chegou a ser separado, mas não foi pago. O líder do golpe e que está foragido é conhecido, segundo investigadores, como um experiente estelionatário, Luiz Teixeira da Silva Júnior, que se diz médico, biomédico, perito federal, escritor e adido consular. Ele é o dono da colonizadora paulista, que diz ter vendido os terrenos a Digênio. Luiz Teixeira ficou conhecido em 2024 por fraudar um laudo médico sobre uma falsa internação por uso de cocaína do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, na reta final do primeiro turno. O documento foi divulgado pelo então candidato Pablo Marçal. Luiz Teixeira é investigado pela falsificação de outros documentos, entre eles o diploma de medicina. Procurada, a defesa de Luiz Teixeira da Silva Júnior não se manifestou. Sandra Regiane Gomes, viúva de João Carlos Digênio e inventariante do espólio do marido, disse que tomou conhecimento de que terceiros estariam cobrando valores milionários baseados em um negócio imobiliário inexistente com assinaturas falsificadas. Afirmou ainda que a fraude foi comunicada e que confia no trabalho das autoridades. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. 12 anos após o previsto, São Paulo inaugura linha que interliga aeroporto de Congonhas ao metrô.
Ministro da Fazenda diz que pediu para a Receita Federal automatizar declaração do imposto de renda. Depois de 4 meses, Lula decide enviar ao Senado indicação de Jorge Messias ao STF. Conectado com você, conectado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Uma mãe e o filho dela, de apenas 9 anos, morreram atropelados no Rio de Janeiro. Este ano, os casos de atropelamento com morte aumentaram no estado em comparação a 2025. No asfalto, cruzes desenhadas para que as vítimas não sejam esquecidas, além do pedido de uma ciclovia. O acidente foi em uma das ruas mais movimentadas da Tijuca, na zona norte do Rio. Emanuele Martins Guedes de Farias, de 40 anos, morreu no local. O filho dela, Francisco, de 9 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Os dois estavam em uma bicicleta elétrica. Segundo testemunhas, eles foram fechados por um carro e, na sequência, atingidos por um ônibus. Em depoimento, o motorista disse que não teve tempo de fazer nada. O motorista acho que não tem nada muita culpa não, porque não deu para ele frear. Estava já muito em cima. O cara do carro preto já foi embora, ele pode segurar aí uma omissão de socorro, né? E negligência, um monte de coisa aí. Imagens gravadas por testemunhas mostram a tentativa de socorro ao menino ainda na rua. Descrito como uma criança doce e inteligente, Francisco gravava vídeos com o pai, o humorista Vinícius Antunes. Eles mostravam a rotina e a relação dos dois, como nessa gravação publicada horas depois do acidente. É o mesmo significado que isso, Six Seven? Não tem muito significado não, a gente para em momentos aleatórios aleatoriedade total. No perfil usado para espalhar alegria, Vinícius se despediu do filho. Disse que viveu o pior dia da vida. O caso aumenta uma estatística que preocupa. Nos 2 primeiros meses deste ano, 365 pessoas morreram no trânsito do estado. Uma média de 6 por dia. Um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. A circulação das bicicletas elétricas aumentou no Rio, mas as medidas de segurança não acompanharam o ritmo. Pelas regras do Conselho Nacional de Trânsito, não é preciso habilitação nem placa, mas a velocidade não pode passar dos 32 km por hora. Só é permitido trafegar em vias com velocidade máxima regulamentada de até 40 km por hora. E não é a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, nossas vias, majoritariamente, têm 50 e 60 km por hora. O prefeito disse que pretende endurecer as regras para esse tipo de veículo. A gente está preparando um decreto, né, que deixe bem claro onde que esses veículos podem se deslocar, né, qual é a velocidade que eles podem se deslocar. A gente já tem muitas regras, muitas resoluções, né, que são determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, mas essas regras precisam ser ainda mais rígidas. Medidas que moradores cobram para evitar novas tragédias. Eu acho que vai ajudar, vai facilitar bastante. Além que agora está uma onda de motinha, né, de bike elétrica. Eu acho que até para segurança. De repente, se tivesse a ciclovia, eles poderiam até estar vivos a essa hora. Uma força-tarefa desarticulou um grupo que compartilhava imagens de abuso sexual de menores pela internet. Um homem foi preso em flagrante com vários arquivos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de 3 pessoas após uma investigação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público. Clóvis Érico Barbosa da Silva, de 46 anos, foi preso em flagrante com arquivos de pornografia infantil. A polícia conseguiu apreender computadores, celulares, HDs externos e mídias digitais nos endereços. Nós basicamente investimos em técnicas apuradas de investigação para a gente conseguir abranger um aspecto um pouco diverso dessa criminalidade, né? Uma forma diversa do armazenamento desses arquivos, e com a ajuda do Ministério Público a gente conseguiu desenvolver essa investigação específica. De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam uma tecnologia descentralizada para o compartilhamento de arquivos, uma tentativa de não serem descobertos. Dessa forma, eles se conectavam sem intermediação de outros servidores. Eles acessam a rede para fazer download desse material ilícito e armazenam no computador para uso próprio e, eventualmente, até para fins de comercialização, né? Isso ainda vai ser apurado
Mas nesse exato momento o que nós temos é o armazenamento desse material, que foi identificado, inclusive com uma prisão em flagrante, e a investigação continua para ver se existem outros crimes também cometidos por esse grupo. A ação vai permanecer para combater os crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O material apreendido vai ser periciado na tentativa de localizar outros envolvidos. Nada é impossível, a gente consegue chegar a qualquer tipo de indivíduo que mexa com essa criminalidade. A polícia de São Paulo prendeu o primeiro suspeito de participar do golpe do falso estacionamento. Kleber de Oliveira Silva, de 40 anos, se entregou hoje na delegacia. A polícia chegou até o nome dele após rastrear pagamentos feitos via Pix pelas vítimas. No último dia 22, pelo menos 7 motoristas procuraram a polícia. Eles tiveram os carros furtados pela quadrilha que montou um falso estacionamento na zona oeste de São Paulo, perto de uma casa de shows. Os criminosos usaram coletes, placas improvisadas e até recibos falsos para dar a aparência de legalidade ao golpe. Kleber já tem antecedentes por crimes semelhantes e estava em liberdade. Um homem matou a ex-sogra a facadas em Guarulhos, na Grande São Paulo, para se vingar da ex-mulher que não queria retomar o relacionamento. O assassino só se entregou depois de negociar com o Grupo de Ações Táticas Especiais da polícia. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um carro vermelho estaciona em uma rua distante do local do crime. A intenção do suspeito, segundo a polícia, era evitar ser identificado. Em seguida, o homem caminha até a casa dos ex-sogros. Nas costas, uma mochila com a faca que seria usada no ataque. Segundo a investigação, Rodrigo Inocêncio da Costa, de 40 anos, foi até a casa dos ex-sogros, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com o pretexto de pedir ajuda para se reaproximar da ex-mulher, com quem tem 3 filhos. Esta vizinha, que prefere não ser identificada, contou que Rodrigo já tinha ameaçado a família. No dia do divórcio que ele assinou, ele falou que mataria a sogra, o sogro, os filhos e se mataria. A polícia militar foi acionada por volta das 9 horas da noite para atender uma ocorrência de violência doméstica. Mas ao chegar aqui na residência, os agentes encontraram as vítimas feridas e o suspeito ainda no local. A ex-sogra, Célia, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido dela foi socorrido em estado grave. A ex-mulher de Rodrigo não estava na casa dos pais no momento do ataque. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar foi chamado para negociar com o suspeito, que ameaçava tirar a própria vida. Por fim, ele se rendeu e acabou preso em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Rodrigo confessou o crime. A polícia apreendeu a faca utilizada no ataque e uma machadinha. Em um outro caso, uma estudante universitária foi morta a facadas dentro de casa em Cariacica, no Espírito Santo. O principal suspeito, adivinhe, é o ex-companheiro dela. Thaís Ellen Barbosa de Oliveira tinha 23 anos, era estudante de Direito e estagiava na área. Ela foi morta a facadas dentro da casa dela em Cariacica, na Grande Vitória. Só um pai que perde uma filha bonita, jovem, cheia de sonho, um futuro grande pela frente, pode saber o que eu estou sentindo. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, que estava preso e cumpria a pena em regime semiaberto. Após Thaís decidir terminar o relacionamento, ele teria ido até a casa dela para conversar. Durante o diálogo, teria se irritado e dado 20 facadas na vítima. Após o crime, foi até a casa de familiares, contou do assassinato e depois fugiu. Cheguei em casa, meu telefone tocou 1, 2, 3, eu falei, eu acho que é tal de spam, isso é muito enjoado, falei, não vou atender. Mas ela insistiu, eu atendi, ela falou, Culinha, eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Eu falei, o que foi? Poxa, o Thiago acabou de matar a Thaís. Eu falei, não acredito. Acabou de matar a Thaís. O caso de Thaís não é o único. Segundo o Observatório da Violência, 35 mulheres foram vítimas de feminicídio no Espírito Santo no ano passado. Apenas este ano foram 7. Fica fácil, virou moda.
eu não quero mais saber de você, e aí você vai e me mata e fica por isso mesmo. Thaís deixa um filho de 3 anos. Está sendo muito difícil também por causa dele, né? Não sei como é que vai ser. Hoje cedo mesmo, quando ele vem correndo, vovô, cadê mamãe? Situação muito complicada. O governo federal estuda regras para melhorar a segurança dos aeroportos. E entre as medidas está a possibilidade de obrigar os terminais a contar com um sistema antidrones. Há algo a mais nos céus do Brasil além dos aviões. E não são apenas os pássaros. Hoje as autoridades aeroviárias têm outra preocupação. Os drones vêm se tornando uma ameaça cada vez mais frequente à segurança dos voos. Só esse ano, as operações no maior aeroporto do país, o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tiveram que ser interrompidas ao menos 3 vezes devido a interferências desses equipamentos. No último incidente, em 25 de fevereiro, a presença de drones perto da pista provocou a suspensão temporária de pousos e decolagens, prejudicando 32 voos. Diante disso, o governo federal planeja obrigar os aeroportos do país a adotar sistemas antidrones. A ideia é que os terminais dos aeroportos disponham de tecnologia capaz de detectar a aproximação de drones. Se o equipamento estiver a uma distância da pista considerada potencialmente perigosa, será destruído. As medidas para a implantação do sistema estão sendo debatidas pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil. É o que países no mundo todo estão analisando, destaca o especialista em transportes da Fundação Getúlio Vargas. Na Alemanha, por exemplo, cerca de 200 drones foram vistos perto de aeroportos no ano passado, levando à paralisação do tráfego aéreo em várias cidades. De alguma maneira, você impedir que haja nessa área do aeroporto qualquer interferência, né? Porque um acidente num procedimento de pouso e decolagem é provavelmente fatal, né? Drones não podem sobrevoar áreas urbanas sem autorização, mas na prática não é isso que se vê. No Rio de Janeiro há um perigo a mais. O aeroporto internacional, o Galeão, fica perto de comunidades onde a disputa entre facções criminosas virou rotina. O temor é com a utilização de drones para monitorar territórios, além de atacar rivais e até a polícia. Este vídeo, gravado pela câmera acoplada na farda de um policial, mostra o momento em que uma granada é arremessada por um drone. O artefato atingiu o teto de uma casa. No Rio de Janeiro, que há vários problemas de drones, tanto da polícia quanto da criminalidade, que podem estar numa rota de pouso ou decolagem, isso é preocupante. 6 integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a farmácias foram presos em São Paulo. A investigação aponta que os criminosos roubavam remédios caros, canetas emagrecedoras e revendiam no mercado paralelo. De acordo com a polícia, outros integrantes do grupo seguem foragidos. Uma motocicleta que teria sido comprada com o dinheiro arrecadado também foi apreendida. Este tipo de crime se tornou comum em São Paulo. Na semana passada, 2 assaltantes foram presos após roubarem mais de R$22 mil em medicamentos na zona sul da cidade. Terminou em tiroteio e mortes um plano de invasão de território da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Policiais interceptaram o carro que estava a caminho do ataque e trocaram tiros com os suspeitos. O tiroteio aconteceu no início da madrugada desta terça-feira. A troca de tiros foi registrada por pessoas que tentaram se abrigar para se proteger. Em meio ao confronto, um policial militar se abaixou e atirou mais uma vez. A ação foi em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando viram um carro branco com 4 homens. Os PMs deram uma ordem de parada e foram atacados. Um agente foi baleado no braço e, mesmo assim, continuou atirando.
até a chegada do reforço. 3 criminosos que estavam no veículo morreram na troca de tiros. O quarto conseguiu escapar a pé. 3 fuzis, carregadores, munições, rádios de comunicação e celulares foram apreendidos. A Polícia Militar apurou que os homens eram traficantes do Morro do 18, na zona norte do Rio, controlado pelo Comando Vermelho. Os bandidos marcaram um ponto de encontro com outros traficantes da mesma facção criminosa para atacar uma comunidade controlada por um grupo rival. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Para quem mora em Campo Grande, tenta esquecer esse momento de terror. O cantor MC Pose do Rodo foi feito refém por assaltantes que invadiram a casa dele no Rio de Janeiro. O artista disse à polícia que assistia televisão com 6 amigos quando foi surpreendido por 4 homens armados e encapuzados. MC Pose contou que foi amarrado e agredido. Disse ainda que os bandidos roubaram joias avaliadas em R$2 milhões, além de R$15 mil em dinheiro, celulares, roupas e perfumes. A Polícia Civil fez perícia no condomínio onde ele mora, na zona sudoeste do Rio. Os criminosos teriam entrado por uma região de mata. E em Cuiabá, o cantor conhecido como MC Mestrão foi preso por apologia ao crime. O Danil Gonçalo Nogueira da Costa é acusado de fazer propaganda de uma facção criminosa nas letras das músicas. A investigação aponta que o artista também mantinha contato direto com os líderes da quadrilha e participava da negociação de crimes. As canções mais conhecidas do cantor de funk somam mais de 600 mil visualizações nas plataformas digitais. Uma explosão em uma distribuidora de tintas causou um incêndio de grandes proporções em Diadema, na Grande São Paulo. O fogo tomou conta do galpão e criou uma enorme nuvem de fumaça. Os bombeiros tiveram que agir rápido para evitar queda total da estrutura. Tintas são materiais altamente inflamáveis, o que dificultou a ação dos agentes. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. No Rio Grande do Sul, uma briga entre um inquilino e a dona do imóvel foi parar na polícia. O caso mostra que é preciso deixar claro as regras no contrato para se evitar conflitos futuros. A imagem mostra o homem de 54 anos conversando com a proprietária do imóvel. De repente, ele se exalta e ataca a mulher pelos cabelos. A agressão aconteceu em Farroupilha, na Serra Gaúcha. O desentendimento, que resultou em lesão corporal, virou caso de polícia. O motivo da briga teria sido a conta de luz. Segundo a investigação, o inquilino teve a energia elétrica suspensa, porque acreditava que o pagamento deveria ser feito pela proprietária do imóvel. De regra, sempre é a obrigação do inquilino, tá? Mesmo que esteja no nome do locador, é obrigação do inquilino, a não ser que o contrato estabeleça de forma diferente. Agora, o locador, ele não pode pegar e mandar cortar a luz porque, por exemplo, o inquilino está inadimplente. Porque daí ele corre o risco, inclusive, de levar uma ação de dano moral. Para evitar dores de cabeça, inquilinos e proprietários devem conhecer bem os termos do contrato de locação. A lei diz que os inquilinos são responsáveis pelas taxas de consumo individual do dia a dia, como água, luz e gás. Já os proprietários, pelas despesas que incluem, por exemplo, obras na fachada, fundo de reserva e outras, chamadas extras. A Antônia é síndica profissional há 10 anos e já teve que mediar muitos conflitos. Nós tivemos uma identificação de uma unidade onde as luzes, a pessoa botava uma extensão saindo do apartamento e ligava energia no corredor, utilizando para dentro do seu apartamento toda a energia que era de área comum. Nós percebemos também a ar-condicionado da academia ligado à noite, aí fomos perceber a condômina estava às vezes dormindo no ar-condicionado da academia. Então isso realmente causou um enorme transtorno e aí conseguimos também a retirada desse inquilino. Vitor sempre morou em casa.
Há 2 anos mudou para esse condomínio. O aposentado ensina o segredo da convivência pacífica. É ser tolerante com tudo, né? Tem o conflito aquele, por exemplo, que tem o cachorrinho que incomoda, o outro vizinho lá, aquele que sapateia no andar de cima, que incomoda quem está no andar de baixo. O segredo é esse, tu tem que ser um pouquinho tolerante com tudo. Aí envelhece mais feliz. Ah, tranquilo. Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo uma carreta, 2 carros e um trem em Carandaí, na região central de Minas Gerais. Imagens mostram o momento em que a locomotiva acerta a carreta, que cruzava os trilhos do trem. O caminhão é arrastado até bater em 2 carros e em um muro. O motorista de um dos carros ficou preso na parte de trás da carreta e precisou de atendimento. A empresa responsável pelo trem afirmou que o caminhoneiro foi imprudente, que ele não respeitou a sinalização e não parou para a passagem da locomotiva. A polícia do Pará procura um guarda municipal apontado como líder de uma facção criminosa. 40 pessoas foram presas em uma operação hoje. Acompanhe. De acordo com a polícia, a droga, principalmente cocaína e crack, saía do Pará e era transportada para o Amapá em cargas pequenas com o objetivo de dificultar a fiscalização. Depois disso, o material era distribuído para diferentes pontos de venda ligados à facção, nas regiões Norte e Nordeste. O grupo criminoso atua em vários estados, incluindo Pará, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte e Roraima. O guarda municipal Pedro Moraes, de 43 anos, de Marituba, na Grande Belém, é apontado como um dos principais operadores da organização e está foragido. Pedro atuava como substituto de um dos chefes do grupo que já está preso. A infiltração do líder na Guarda Municipal do Pará permitia que o esquema operasse com maior segurança, já que ele usava o cargo como escudo contra investigações. A investigação também identificou um esquema de lavagem de dinheiro. Os valores eram fracionados e distribuídos entre laranjas, uma estratégia para tentar dificultar o rastreamento pelas autoridades. O dinheiro era reinserido no mercado por meio da compra de imóveis e carros de luxo. Uma das fases da lavagem de dinheiro, primeiro se capta, né, de maneira ilegal, depois se oculta de alguma forma e depois se integra de volta ao mercado, à sociedade, que pode ser em forma de bens, de ativos e por aí vai. Você toma remédios diariamente, então preste atenção, porque os medicamentos podem ficar mais caros em todo o país a partir desta terça-feira. Vamos conferir junto comigo aqui no telão. O reajuste anual varia de acordo com as faixas de concorrência entre os laboratórios e a participação de genéricos. Os remédios que têm maior variedade de marcas podem ter um aumento de até 3,81%. Esses são os medicamentos do chamado nível 1. Os remédios que fazem parte do nível 2, que é o intermediário, podem subir 2,47%. E o grupo com menor concorrência, que detém 80% do mercado e estão no nível 3, terão um aumento de até 1,13%. A definição é da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão ligado à Anvisa. Apesar da autorização, preste atenção, o repasse não é automático. Cabe às farmacêuticas decidir se ampliam o reajuste e em qual percentual para o consumidor final. A orientação para você é sempre pesquisar, já que os preços podem variar entre as farmácias de acordo com os estoques e também com as políticas de desconto de cada uma delas. O Exército Brasileiro terá pela primeira vez na história, preste atenção, uma mulher promovida ao posto de general de brigada. Quem vai trazer todas as informações para a gente agora, direto de Brasília, ao vivo, é a Paola Cuenca. Paola, conta para a gente quem é essa pioneira. Nós vamos aguardar a Paola Cuenca, que chega a qualquer momento trazendo essa informação para a gente. Boa noite, Paola. Já estou por aqui, César. Ok, boa noite, é com você.
Boa noite para você também, para quem está nos acompanhando. Olha, o nome dessa pioneira é Cláudia Lima Guzmão Cacho. A coronel que ingressou no Exército há 30 anos foi então selecionada pelo alto comando do Exército para ingressar no generalato. E pensar que há 30 anos ela ingressou como oficial temporário em um concurso para a Escola de Saúde do Exército. Bom, mas para chegar nesse posto, na decisão do alto comando, alguns critérios foram levados em consideração, como o tempo de serviço, mérito profissional e também o desempenho que a coronel já havia obtido em outras funções de comando. Médica de formação ao longo dos anos, ela desenvolveu a carreira militar ainda na área de saúde e, em conta disso, ela acabou, nesse processo todo, dirigindo 2 hospitais da Força. Inclusive, enquanto general, ela deve assumir a direção do Hospital Militar de Área de Brasília. E olha, eu lembro que esse marco histórico acontece no mesmo tempo em que o Exército também tem aberto as portas para mais ingressos de mulheres. No ano passado, o alistamento militar permitiu que mulheres pudessem, então, tentar ingressar no serviço militar e neste ano são mais de 1.000 mulheres soldados que estão passando por esse processo. César. Olha, Paula, nós temos acompanhado, né, nas Forças Armadas de outros países, principalmente os de primeiro mundo, nós temos a participação muito efetiva das mulheres. E, felizmente, isso começa a acontecer também aqui no Brasil. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você aí em Brasília e a todos da região central do nosso país. A CPI do crime organizado, que também investiga o caso do Banco Master, aprovou a convocação dos ex-governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os integrantes da comissão esperavam ouvir hoje também o depoimento do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas ele não compareceu. Foi a segunda falta do ex-presidente do Banco Central na CPI. A ausência de Roberto Campos Neto incomodou a mesa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa comissão foi comunicada de que ele não comparecerá para depor, se prontificando a prestar informações por escrito. Por isso que o relator apresenta a convocação agora que foi aprovada de forma simbólica, a unanimidade por essa comissão. Os senadores resolveram convocar o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A avaliação da CPI é que, como ambos renunciaram aos cargos, eles passam a ser obrigados a depor. Os senadores querem explicações de Ibanez sobre as negociações do Banco de Brasília com o Master, do banqueiro Daniel Vorcaro. O prazo dado pelo Banco Central para que o BRB entregue o balanço das atividades de 2025 termina nesta terça-feira. O mercado está atento, já que as informações poderiam dar números à fraude bancária do Master. A situação se agrava, porque balanços anteriores também seguem pendentes. Me parece compulsória a convocação do ex-governador Ibanez para que ele esclareça, uma vez que ele foi muito vocal na defesa desse negócio e que hoje se revela um negócio extremamente danoso para a população do Distrito Federal. Já o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, deve ser ouvido para explicar o cenário de combate ao crime organizado no Estado e a infiltração de integrantes dessas organizações no governo estadual. Ainda não há data marcada para os depoimentos. A CPI do crime organizado tem prazo para terminar em 14 de abril. Mas o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, já anunciou que vai pedir ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal contra um ex-assessor do Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de participar de um esquema de venda de sentenças. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e teve como alvo Márcio José Toledo Pinto, ex-servidor do STJ. Além da venda de sentenças, ele teria usado o cargo para criar, editar e extrair minutas de decisões judiciais que eram compartilhadas de forma indevida. Márcio José foi demitido do tribunal em setembro do ano passado. O STJ informou que não vai se pronunciar e a defesa do ex-servidor ainda não se manifestou. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, se reuniu com jornalistas hoje e revelou uma conversa particular com Alexandre de Moraes sobre o inquérito das fake news.
O analista de política César Feitosa acompanhou essas discussões e traz agora todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, César. É com você. Boa noite, meu xará, para você e para todos que nos acompanham. O ministro Edson Fachin fez hoje um balanço dos seus primeiros 6 meses na frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Essa data foi comemorada no domingo e hoje ele foi até o comitê de imprensa ali no Supremo Tribunal Federal para conversar com alguns jornalistas que estavam lá e acabou sendo questionado sobre a manutenção, já por 7 anos, do inquérito das fake news. O ministro Edson Fachin, ele revelou que ele tem conversado com o ministro Alexandre de Moraes já há algum tempo sobre a possibilidade de encerrar com esse inquérito. Esse inquérito, como eu disse, foi aberto há 7 anos, em 2019, em meio a ataques de diversas pessoas a integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ameaças em cartas, em caixas que chegavam aos gabinetes dos ministros no Supremo Tribunal Federal, e por meio da proliferação de muitas informações falsas nas redes sociais contra os integrantes do Supremo. Naquela época, o Supremo decidiu abrir esse inquérito de ofício, portanto, sem a manifestação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. E o que aconteceu desde então foram diversas críticas ao formato desse inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e por muitas das decisões do ministro que são consideradas atípicas, inusuais e que, portanto, foi alvo de muitos questionamentos, não só no Congresso Nacional, mas também por juristas, ex-chefes da Procuradoria-Geral da República, entre outras pessoas. Então, o que acontece nesse momento é o próprio presidente do STF dizendo que é preciso que esse inquérito comece a caminhar para o seu encerramento, para que depois de 7 anos esse inquérito apresente as suas conclusões, com os indiciamentos necessários, com a possível denúncia no final, mas que não faz bem para a democracia a manutenção desses inquéritos sem fim. Então, essa foi a manifestação de hoje, mais cedo, do presidente do STF, que também disse que tem conversado com outros ministros sobre esse assunto, destacando também que esse inquérito foi muito importante para a preservação da democracia no meio de ataques e tentativas de golpe de Estado e também para a preservação da própria segurança de integrantes do Supremo Tribunal Federal. César. Obrigado pelas informações, Xará. Uma ótima noite para você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O governo Lula está na iminência de publicar a medida provisória que cria um subsídio para reduzir o preço do diesel. A adesão dos estados é opcional, ou seja, cada governador vai decidir se participa ou não desse programa. O repórter Murilo Fagundes fala conosco agora e traz todos os detalhes ao vivo. Muito boa noite para você, Murilo. Se o Estado, por exemplo, aderir, esse diesel realmente vai ficar mais barato nas bombas? Por que eu digo isso? Porque isso é o que interessa para o público que nos acompanha no SBT Brasil. E digo mais, muitas vezes nós trazemos notícias aqui de que o preço do combustível caiu nas distribuidoras, mas o consumidor não sente isso nas bombas como essas que estão atrás de você. Fala tudo para a gente. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, em tese, sim. Em tese haverá um impacto na ponta da linha, mas não de forma automática. O que acontece, César, é que essa medida provisória, ela prevê, então, um subsídio de até R$ 1,20 por litro do diesel para os importadores. Mas essa medida tem um custo. Custo esse que será dividido ali entre estados e a União. Então, César, quando o Estado adere, ele entra com parte desse custo e isso ajuda a reduzir o preço final ali na ponta da linha. Mas, consequentemente, a arrecadação do Estado também diminui. Por isso, alguns governadores ainda calculam se conseguem absorver essa perda. Além disso, o desconto não chega direto na bomba porque passa por toda aquela cadeia de distribuição até chegar ao consumidor. Pelo levantamento do SBT, pelo menos 16 estados devem aderir à proposta do governo. Já segundo o Ministério da Fazenda e o Concefaz, mais de 80% dos estados já sinalizaram positivamente com essa adesão ao governo federal. Entre eles estão Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte, Bahia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Outros estados, porém, ainda não definiram posição, como Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. O Distrito Federal, de onde eu falo, é o único que diz que não vai participar dessa parceria com o governo Lula. Os demais estados ainda não se posicionaram de forma oficial. César. Obrigado pelas informações, Murilo. A gente espera realmente que a maioria possa aderir para que o consumidor pague um preço mais barato do que essa verdadeira especulação que nós temos em grande parte dos postos de combustíveis em todo o país. Uma ótima noite a você e a todos aí do DF. Uma força-tarefa do governo federal está fiscalizando os postos para avaliar a qualidade dos combustíveis e também se os estabelecimentos se aproveitam da guerra no Oriente Médio para praticar preços abusivos. Às margens da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, os postos de combustíveis muitas vezes são parada obrigatória para motoristas. Você vem de lá para cá, você vê os preços um pouquinho altos, aí você vê um posto aqui que está com preço melhorzinho. Muito difícil ver a qualidade. Eu procuro ver mais o preço mesmo. Há 2 semanas, operações ocorrem em todo o país, com a atuação conjunta da Secretaria Nacional do Consumidor, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Na semana passada, a Força Tarefa fiscalizou 285 estabelecimentos em 17 estados e no Distrito Federal. Em 39 deles foram encontradas irregularidades. A fiscalização acompanha os preços após o governo anunciar medidas para conter os reajustes abusivos praticados por estabelecimentos que se aproveitaram da alta do petróleo impulsionada pela guerra no Oriente Médio. Mas com a proximidade do feriado, a atenção também se volta para um outro ponto: a qualidade do combustível. Os agentes realizaram testes, verificando também o volume fornecido pelas bombas e a adequação dos equipamentos. É importante a gente ter a qualidade daquilo que é comercializado às margens da rodovia, porque combustível ruim com máquinas de grande porte, como nós temos aqui os caminhões, é uma combinação meio problemática. No feriado da Páscoa, mais de 5 milhões de veículos devem circular pelas estradas que cortam São Paulo a partir desta quinta-feira. Por isso, a fiscalização será intensificada com o foco em postos localizados às margens das rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral. O posto onde o Tony parou para abastecer passou nos testes. Gasolina dentro dos padrões de qualidade. Mas não foi dessa vez que ele encheu o tanque. Isso aqui é 60 litros, se pôr na ponta do lápis quase 6 e pouco litros, quanto que não vai dar, né? É difícil. O Brasil criou pouco mais de 255 mil vagas formais de emprego em fevereiro, segundo dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Veja. O resultado vem do saldo positivo de 2,3 milhões de contratações e 2,1 milhões de demissões. Os dados representam um recuo em relação a fevereiro do ano passado, quando o país criou mais de 400 mil vagas com carteira assinada. O pior resultado para o mês na série histórica foi registrado em 2023, como você acompanha aqui neste gráfico. Faltam 72 dias para o início do torneio, que será transmitido pelo SBT. Recentemente, a seleção brasileira lançou a nova camisa amarela, cor que já marcou muitas conquistas do Brasil. A camisa número 1 do Brasil, que vai ser utilizada na Copa de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, tem um tom de amarelo mais claro. Isso porque lembra a seleção icônica de 1970, tricampeã mundial, quando começou a história da seleção canarinho. A mágica da camisa amarela, que perdurou por anos. E foi também muito enaltecida na Copa de 1982, na Espanha, apesar da derrota para a Itália antes das finais. Mas foi também de amarelo que o Brasil foi tetracampeão mundial em 94 e pentacampeão do mundo em 2002. E agora vai em busca do Hexa em 2026.
Será que o Brasil vai conseguir fazer mais essa história? Vem aí a Copa do Mundo. Futebol no SBT. O Brasil joga aqui. E a 4 dias do fim do prazo eleitoral para que integrantes do governo deixem os cargos, o presidente Lula se reuniu com os ministros em Brasília. Lula ainda confirmou que Geraldo Alckmin é pré-candidato a vice. As mudanças atendem a uma exigência eleitoral. Para disputar as eleições, integrantes do governo precisam deixar os cargos 6 meses antes do pleito. Dos 39 ministérios, 14 tiveram trocas formalizadas. Outras 4 devem ser anunciadas nos próximos dias, antes do fim do prazo do Tribunal Superior Eleitoral, que se encerra no sábado. Em vez de trazer nomes de fora, o presidente optou por promover quem já estava dentro das pastas, uma forma de evitar rupturas e manter os projetos em andamento no ano eleitoral. Outras mudanças ainda podem ser anunciadas. Nós temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses, sabe? Ela está funcionando. Eu não quero que nenhum ministério comece tudo outra vez. Lula também começou a definir o desenho da chapa para outubro e confirmou que vai repetir a dobradinha com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. Durante a reunião, uma conversa reservada do ministro da Defesa, José Múcio, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi captada pelos microfones que estavam abertos. Múcio reclamou que só ganha visibilidade em momentos negativos e afirmou que fez mais do que o Ministério das Mulheres. A gente só aparece quando dá problema. Fez mais do que o Ministério da Defesa. Todinho. Na mesma reunião, houve espaço também para as primeiras propostas do novo ministro da Fazenda. Dario Durigan, que assumiu no lugar de Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, defendeu o fim do modelo atual de declaração do imposto de renda. Eu tenho pedido para a Receita que a gente construa o sistema para logo, que a gente não precise declarar mais imposto de renda. As informações, como a gente tem um país informatizado, as informações dos bancos, das empresas, dos planos de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa sempre tem que validar, simplesmente. As mudanças na esplanada não foram o único movimento do dia. O presidente Lula deu um passo importante no Supremo Tribunal Federal e decidiu enviar a indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Senado. A vaga já está sem definição há 4 meses. Se for aprovado, Messias vai substituir Luiz Roberto Barroso. Messias ainda precisa passar por sabatina para ter a indicação chancelada pelo Senado. O nome dele sofreu resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, mas o Planalto avalia que agora o clima está mais favorável para a aprovação. A gente segue falando sobre a indicação de Jorge Messias ao STF com a analista de política do SBT, Natália Frui. Natália, muito boa noite. Por que só agora? Porque a indicação que o presidente Lula fez foi em outubro do ano passado, não foi isso? E a gente acompanhou na reportagem do Murilo aí que teve uma certa rejeição, mas parece que agora o nome dele está sendo mais aceitável, é isso mesmo? Exatamente, César. Boa noite para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. O presidente Lula fez o cálculo político do momento, avaliou que como ele conseguiu convencer Rodrigo Pacheco, que era o escolhido de Alcolumbre, para essa vaga no Supremo, de que ele vai disputar o governo de Minas Gerais, aliás, amanhã se filia ao PSB para disputar Minas Gerais, ele avaliou que estava resolvido o impasse com Alcolumbre e que, portanto, seria um bom momento para fazer a indicação formal de Jorge Messias. Hoje eu conversei com 3 senadores que disseram que realmente o clima é muito o oposto daquele lá do final do ano passado, que quebrou resistências. Eles confirmaram também que Jorge Messias poderá usar a influência que tem com aqueles parlamentares evangélicos, que eles, mesmo que aqueles parlamentares que não são ligados ao presidente Lula, que eles estariam dispostos a ajudar Messias lá no Senado. Por quê? Porque existem algumas pautas que são caras para esses parlamentares, como é o caso da legalização do aborto. E Messias já se manifestou contrário a essa pauta. Então, seria uma forma de ajudar quem lá no Supremo, caso a indicação
indicação aconteça, vai barrar qualquer andamento e avanço sobre essas pautas de costumes. A grande dúvida agora, César, é sobre Alcolumbre. Alcolumbre sabia, o presidente Lula sinalizou em março que faria lá na metade de março, que faria a indicação, mas não que faria no dia de hoje. E Alcolumbre ainda não deu garantias para o presidente Lula que vai marcar a sabatina de Jorge Messias. Ele precisa marcar a sabatina para depois o nome ser avaliado e aprovado ou não, e depois também no plenário. Então, isso tudo agora a gente vai ter desdobramentos. Antes de o Palácio do Planalto sinalizar para Alcolumbre, ele dizia que poderia deixar a indicação de Messias só para depois da eleição, César. Por falar em eleição, no dia a dia a gente costuma dizer sempre assim, fulano é político, fulana faz uma jogada, é simpática, mas é política. A gente pode dizer que está tendo aí uma estratégia política seria um jogo mesmo tudo isso? Um jogo em que Lula... Desculpa te interromper. E essa pessoa que, por exemplo, que faz algo favorável, fica essa coisa de dever um favor, uma troca, alguma coisa assim? Sempre fica. É mesmo? Sempre fica, César. Você me ajuda aqui, que lá, logo ali adiante, eu te ajudo também. Então, me parece que sim, que há uma troca nesse sentido. Há também, né? A gente sabe que Alcolumbre estava muito incomodado com as ações da Polícia Federal em aliados, que envolviam aliados sobre o Banco Master. Há umas 2 semanas, Lula e Alcolumbre conversaram e teriam azeitado esses problemas. A expectativa é que Lula, por parte do Palácio do Planalto, é que essa sabatina seja marcada agora para o mês de abril, para que não se estenda por muito tempo essa discussão sobre o nome de Messias. Vamos, portanto, aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente vai contar sempre com a participação da Natália Frui. Natália, muito boa noite. Obrigado, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. O presidente Lula sancionou a ampliação gradual do tempo de licença paternidade. O benefício, que hoje é de apenas 5 dias corridos, chegará à marca dos 20 dias, mas em 2029. Gabriel nasceu há 1 mês. E por conta das regras atuais, o papai Túlio só conseguiu ficar com o filho de forma integral por 5 dias. Legal, papai. 5 dias é pouco, poderia ser pelo menos 20, né? É importante, principalmente para a mãe, né? Ter um apoio, um suporte ao lado dela, principalmente nesse início, que é tudo muito novo, é muito cansativo. Realidade que começará a mudar a partir do ano que vem. Uma lei sancionada nesta terça-feira determina que em 2027 a licença paternidade ganhará mais 2 dias, chegando a 1 semana. Em 2028 serão 15 dias e em 2029 a licença remunerada vai alcançar a marca dos 20 dias. O Erdmann, que trabalha em um laboratório participante do programa Empresa Cidadã, que já concede o benefício há alguns anos, pôde acompanhar de perto os primeiros dias de vida da filha Amélie em 2020 e sentiu a diferença. Então aproveitei para pegar tudo para mim, né? As coisas de casa, as coisas com a Amélie era eu quem fazia, então banho, fralda, todas essas coisas era eu quem cuidava, tentava deixar o máximo ali só a amamentação para minha esposa, para exercer o papel de pai mesmo, né? Não só aquela sensação de que a gente tem que estar ali para ajudar. Mas a mudança não se trata apenas de um aumento de 5 para 20 dias de forma gradativa. Agora, a licença paternidade será um benefício previdenciário, com direito a salário paternidade, em condições muito parecidas com o que já existe para as mães. Se antes, somente pais com carteira assinada tinham acesso ao afastamento remunerado, com a nova lei, autônomos, microempreendedores individuais e trabalhadores domésticos também terão o direito garantido. O valor será pago pelo INSS, seja de forma direta ao trabalhador ou indireta, com a empresa pagando o salário normalmente e sendo reembolsada pela Previdência Social. As mães que contam com parceiro presente costumam se recuperar muito melhor do parto. Elas se sentem muito mais confiantes no cuidado com o bebê e costumam ter muito mais facilidade para estabelecer a amamentação. Esse suporte emocional e prático pode reduzir a sobrecarga materna, ajudando também na prevenção da depressão pós-parto. Olha, eu só choro quando eu tô com fome, hein, amor da minha vida?
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a soltura do delegado Fábio Baena, investigado por suspeitas de corrupção e extorsão no caso Gritzbach. O repórter Marco Pagetti traz as últimas informações. Conte-me tudo, Pagetti, não me esconda nada. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, a todos os amigos e amigas aqui no SBT Brasil. O ministro Gilmar Mendes avaliou que, neste momento, não há elementos suficientes para manter a prisão de Fábio Baena. O delegado foi preso em dezembro de 2024 durante uma operação conjunta entre Polícia Federal e Ministério Público contra a corrupção na polícia. Ele tinha sido delatado por Vinícius Gritzbach antes do empresário ser assassinado também em 2024. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes relatou, inclusive, que as acusações eram todas baseadas no depoimento de Vinícius Gritzbach e que não havia outras provas que mantivessem aí a prisão como algo a ser continuada. A decisão atende um pedido da defesa para que a prisão deixasse de acontecer e substituísse essa prisão por medidas cautelares, como o afastamento de todo o exercício público e também do uso de tornozeleira eletrônica. Nós procuramos a defesa de Fábio e a defesa disse que recebem essa decisão do ministro com alívio, César. Obrigado pelas informações, Pagetti. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Os Estados Unidos afirmaram hoje que sobrevoaram o espaço aéreo iraniano usando pela primeira vez bombardeios nucleares. A ação sugere um enfraquecimento da defesa do Irã, que ainda não comentou o caso. Enquanto as negociações para o fim da guerra não avançam, os americanos aumentam cada vez mais o efetivo militar no Oriente Médio. Este é o terceiro porta-aviões norte-americano enviado ao Oriente Médio. Washington fala em negociações nos bastidores e diz que quer priorizar a diplomacia, mas aumenta o efetivo militar, enquanto Donald Trump também ameaça e critica os países aliados. O presidente americano afirma que os países europeus deveriam ajudar militarmente no conflito, mas a realidade é outra. A França não permitiu que Israel usasse o espaço aéreo do país para transportar armas dos Estados Unidos. A Itália não autorizou que aeronaves militares americanas pousassem em uma base na Sicília antes de seguir para o Oriente Médio. A Espanha foi além, fechou o espaço aéreo para todos os aviões dos Estados Unidos envolvidos com a guerra. Os europeus também não tomaram medidas concretas para patrulhar o Estreito de Hormuz. Irritado, Donald Trump falou para a Europa criar coragem e buscar o próprio combustível no estreito bloqueado pelos iranianos. Por aqui, o impacto econômico já é sentido no bolso do consumidor. Vou colocar só $20 e esperar para ver, disse o norte-americano ao perceber que o preço do galão da gasolina excedia os $4, ou cerca de R$20. Um galão equivale a quase 4 litros. Após mais de um mês de conflito, não há sinais de trégua. Pelo contrário, em um comunicado transmitido pela TV estatal, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou atacar 18 empresas norte-americanas com lojas ou fábricas no Oriente Médio. A lista inclui Big Techs como Google e Apple e outras gigantes como a Tesla e a Boeing. No Iraque, a jornalista americana Shelley Yellowstone foi sequestrada. Nenhum grupo reivindicou a autoria até agora. Segundo o Departamento de Estado americano, a profissional independente era alvo de ameaças. A escalada da violência levou o Papa a se pronunciar. Soube que o presidente Trump disse que quer acabar com a guerra. Espero que ele esteja buscando uma maneira de diminuir o sofrimento, a violência, as bombas e o ódio, disse Leão XIV, que nasceu nos Estados Unidos. Enquanto isso, em Jerusalém, a maior autoridade católica da região avisou que as celebrações da Semana Santa na Igreja do Santo Sepulcro vão ser realizadas a portas fechadas.
A guerra no Oriente Médio já afeta o esporte. A seleção do Irã, que tem 3 jogos da primeira fase da Copa do Mundo agendados aqui nos Estados Unidos, havia pedido para que as partidas acontecessem no México. Nesta terça-feira, o presidente da FIFA garantiu que os iranianos estarão na Copa, mas que ele nem pensa em mudar a tabela. Os jogos vão acontecer de acordo com o sorteio, disse Gianni Infantino, que foi à Turquia para assistir a goleada dos iranianos sobre a Costa Rica por 5-0 em um amistoso. O presidente da FIFA afirmou que conversou com jogadores e a comissão técnica da seleção iraniana que entraram em campo segurando fotos de crianças mortas na guerra. Há 3 semanas, Donald Trump disse que o time do Irã é bem-vindo, mas que eles não estariam seguros nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, autoridades e representantes de empresas públicas e privadas defenderam hoje que a violência contra a mulher seja enfrentada também no ambiente corporativo. O evento teve a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, que pediu a criação de políticas efetivas para proteger as trabalhadoras. O mundo do trabalho não pode e não deve ficar omisso diante das violências que suas colaboradoras podem estar sofrendo nesse momento. O encontro aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio. Participaram também Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, e Clarice Coppetti, diretora executiva de assuntos corporativos da Petrobras. O objetivo é incentivar as empresas a adotarem medidas para garantir um ambiente seguro e igualitário no trabalho. Começou a rodar na tarde de hoje o monotrilho da linha 17 Ouro de São Paulo, que liga o metrô ao aeroporto de Congonhas. Foram quase 6 bilhões de reais em investimento e um atraso de 12 anos. Inaugurada oficialmente a linha 17 Ouro do metrô. Não foi uma inauguração qualquer. Para uma cidade que tem ruas e avenidas paradas todos os dias, uma nova linha de metrô é sempre um acontecimento. E essa, mais ainda. A 17 Ouro, por enquanto, tem 7 estações. Ligação com outra linha de metrô e uma de trem. Vai do Morumbi ao aeroporto de Congonhas. Seja você morador ou visitante, lembra daquela estrutura sem uso por anos, obra parada? Pois agora o trem desliza sobre ela. Um amplo corredor e escadas rolantes levam da estação ao aeroporto. O governador Tarcísio de Freitas disse que a inauguração encerra um ciclo de vergonha e atraso. Essa obra ficou parada há muitos anos, né? E aí, de certa forma, aí, o fruto do descaso, o fruto da incompetência, da falta de planejamento, da corrupção, virou um símbolo da ineficiência, mais uma obra parada. Essa sempre vinha à tona, sempre era colocada como um elefante branco. E lá fomos nós passear de metrô. É de superfície. Os vagões têm uma configuração bem diferente da que estamos acostumados no metrô paulistano. São menores, têm menos assentos. São 5 vagões com capacidade para cerca de 600 passageiros. O trem é todo automatizado e sem condutor. Essa linha é a prova da paciência do paulistano. Ela foi prometida para 2014, deveria ter melhorado a mobilidade dos torcedores na Copa naquele ano. Agora, 12 anos depois e com 6,7 quilômetros inaugurados, o governo do estado autorizou os estudos para a expansão do trajeto. A próxima fase levará o metrô a uma das maiores favelas do Brasil, a de Paraisópolis. Para autorizar no dia de hoje o projeto, o próximo projeto, a extensão, a fase 2, para fazer mais 4 estações, para fazer mais 4 quilômetros de linha 17, para levar esse metrô lá para Paraisópolis, para fazer a conexão lá com a linha 4. As obras da linha Ouro começaram em 2012. Com a inauguração desta terça-feira, a maior cidade da América do Sul passa a ter 110,9 quilômetros de trilhos de metrô. Ovo de Páscoa em plena era das canetinhas emagrecedoras? Bom, o mercado já deu um jeito. A procura por ovos de chocolate mais saudáveis está fazendo os confeiteiros reformularem as receitas. Uma loja de doces sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem gosto de nada? Puro preconceito. São sobremesas, trufas, chocolates e, claro, ovos de Páscoa.
Os chamados alimentos inclusivos, porque atendem às necessidades de quem possui intolerâncias. Mas vamos lá. Como chamar tudo isso de doce se não conta com o açúcar refinado que conhecemos? Para quem busca uma alimentação saudável, para intolerância alimentar, celíaco, para pessoas que têm neurodivergência, porque o açúcar ele piora a ansiedade. Para quem está usando as canetinhas agora emagrecedoras, então nossos produtos abrangem todas essas questões. O segredo é este aqui. Um concentrado de maçã que a loja pediu a uma indústria que desenvolvesse exatamente como imaginava. Aqui não tem apenas a frutose, que é o açúcar natural das frutas, mas também fibras. Sabe a maçã? Virou pó. Mas que gosto será que tem tudo isso? Doce de leite? O doce de leite tem o gosto exatamente igual de doce de leite. O chocolate? Também, perfeito. Tudo bem. Já estamos convencidos de que são gostosos, inclusivos e atendem às necessidades de um público cada vez mais preocupado com a alimentação saudável. Agora, fits? Bom, aí já é uma outra história. Infelizmente, isso é um erro que a gente acha que essa restrição ou do açúcar ou de outros ingredientes vai reduzir o valor calórico. A redução é muito pequena, eles são muito parecidos em termos de valor energético. Então, se a questão é não comer caloria, a gente vai escolher um outro produto e vai tentar comer o chocolate da maneira mais prazerosa possível, com moderação e dentro de um contexto de alimentação que seja bem equilibrado. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma abençoada noite para você e até amanhã, 7h30 da noite, quando estaremos de volta com mais uma edição do SBT Brasil. Até lá!